Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para vocês que estão assistindo agora à noite, mas eu estou gravando agora à tarde. Vocês podem perceber aí que estamos num dia ensolarado. Graças a Deus, um dia lindo aí nesse nosso feriado. Mas boa noite para você que está assistindo agora. Meu nome é Igor, para quem não me conhece, sou mais um dos colaboradores do GEAFA. Estou de volta aqui para a gente conversar um pouquinho nesse evangelho, nesse bate-papo dessa noite. Esperando que todos estejam bem, com saúde e em paz, que é o que mais importante, é o de mais importante que nós temos para esta nossa jornada. E hoje, pessoal, hoje é nosso feriado aqui no Brasil, dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora da Aparecida, um feriado católico, e hoje também é dia das crianças, né? Então, do que mais nós poderíamos conversar hoje do que sobre Maria e sobre as crianças. Então, acho que esse é o tema praticamente obrigatório desse dia de hoje, não é? Então, primeiro, vamos aqui nos unindo em pensamento, nos unindo em coração, nos unindo em espíritos, pedindo ao Pai a permissão para os trabalhos desta noite e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma semana e de podermos falar em seu nome. E hoje pedimos à nossa mãe, a Maria, esse espírito de luz, que possa nos confortar, nos envolver, nos trazer em seu colo como verdadeira mãe. E que ela sempre nos traga luz e interceda por nós, como sempre faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos em evolução e em aprendizado, agora e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a oração tinha que ser para ela, né? Não poderia ser diferente. E só lembrando a vocês que o GEAFA continua trabalhando remotamente. Terças, quartas e sextas nós temos os momentos intimistas com Jesus, sendo sexta-feira um momento especial para as crianças, e às segundas e quintas nós fazemos aqui o Evangelho à noite, e também das 9h15 até as 10 da noite nós fazemos vibrações e orações, todos os trabalhadores do GEAFA conjuntamente, em nome daqueles que nos pedem algum tipo de auxílio. Então, se precisarem, para vocês, para suas famílias, amigos, conhecidos, entrem em contato conosco através das nossas redes sociais, nosso e-mail. Estamos sempre disponíveis assim, e com muito prazer, com muita irmandade, estamos aqui dispostos a trabalhar em favor de quem precisar e do que for preciso, né? Então, é uma alegria imensa contar com a audiência e com os pedidos de vocês, tá certo? E também lembrando que este mês, no dia 24, daqui 2 sábados, nós teremos nossa ação para recebermos doações em parceria com a ONG Jovem, para que essas doações possam ser distribuídas às pessoas que eles já têm cadastradas e pessoas em situação de rua e moradores de comunidades carentes, para que essas pessoas possam receber as doações, tá bom? Então não esqueçam, estão todos convidados, estaremos lá com nossa casa aberta dia 24 de outubro, no sábado, das 10 às 16 horas. Recados dados, vamos hoje, agora, né, falar sobre o tema de hoje, os temas, né? Os temas, como eu falei lá no início, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. Então, separei algumas coisas para a gente conversar.
Primeiro falando sobre as nomenclaturas que Maria recebe, né? Então a gente tem Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Querupita, enfim. São inúmeras nomenclaturas, mas a gente está falando sempre da mesma pessoa, de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, né? Em uma das suas encarnações aqui na Terra, ela recebeu essa missão, se não a mais, uma das mais importantes missões, né, que um espírito recebeu na história da evolução humana, né? Simplesmente ser mãe de Jesus, aí nosso maior avatar, o espírito que trouxe os ensinamentos do cristianismo e trouxe os ensinamentos que nós seguimos, né? As nomenclaturas geralmente são dadas pelos católicos de acordo com as situações em que aconteceram aparições, em que imagens da santa apareceram. Então, de acordo com as regiões onde esses fatos aconteceram, se dá essas nomenclaturas diferentes. Então, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, por conta da aparição atribuída a Maria em Fátima, lá em Portugal. Nossa Senhora Aparecida, que dá a origem ao nosso feriado de hoje, que é considerada a padroeira do Brasil, pela história de pescadores que estavam no rio, na região, ali nas proximidades de onde hoje é a cidade de Aparecida, onde num dia de fracasso de pesca, onde eles não estavam conseguindo pescar nada, eles sobreviviam disso, encontraram, quando jogaram a rede, primeiro o corpo de uma imagem de Maria e depois a cabeça. E aí, quando juntaram essas imagens, o corpo e a cabeça, formando a imagem de Maria, quando jogaram a rede novamente, pegaram tantos peixes que quase o barco afundou. Eles tiveram que retornar rapidamente ao porto para que o barco não afundasse de tantos peixes que eles pegaram. Então é um milagre atribuído a Maria, e pela aparição, né? Enfim, se deu o nome de Nossa Senhora Aparecida, né? E que é a padroeira hoje do nosso país. E hoje temos a cidade lá de Aparecida, onde há peregrinações, as pessoas vão visitar a cidade, onde existe lá a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então é isso, a nomenclatura muda de acordo com as situações, de acordo com os locais em que esses fenômenos, essas aparições aconteceram, mas a gente está falando de um espírito, que foi Maria de Nazaré, em uma de suas encarnações. Para nós, espíritas, né, Maria se resume ao espírito que, em determinada encarnação, foi a mãe de Jesus, né? E que hoje, pelos relatos de espíritos que nos trazem essas informações, Maria hoje continua, é um espírito de extrema evolução, já era, né? Para poder receber a missão que ela recebeu, certamente não era um espírito de baixa evolução, né? E hoje, obviamente, ela continua com grande evolução, em altos níveis aí de evolução espiritual, continua hoje trabalhando na seara do bem, né? Não se poderia esperar outra coisa, né? Em vida, né, em todas as histórias que a gente já conhece sobre Maria, né, sobre ela ter dado à luz ao Jesus, né, ao Espírito encarnado como Jesus, em todas as histórias que a gente já conhece, desde do nascimento de Jesus até o episódio da crucificação, depois do desencarne de Jesus, o que a gente sabe é que ela se transferiu junto com o João Evangelista, né, que Jesus diz, né, a ela que João, este agora é seu filho, ela se transfere junto com ele para Éfeso, né, e nesse lugar estabeleceram um pouso e refúgio a pessoas desamparadas, pessoas desabrigadas, né. E junto com João Evangelista,
passa a ensinar as verdades do Evangelho, né? E em poucas semanas essa casa de João, se transforma num ponto de assembleias, né? Uma casa de muita luz naquele local. E Maria fala das suas lembranças, fala de Jesus, né? E depois de alguns meses essa casa se transforma num grande ponto de atendimento a necessitados, né? Um grande sítio para que necessitados fossem atendidos, né? São pessoas desamparadas, pessoas já mais idosas, pessoas desenganadas, doentes, que vão ali ouvir palavras de conforto, que são acolhidas por Maria como a verdadeira mãe que ela foi e continua sendo, né? E aí esse local passou a ser conhecido como a Casa da Santíssima. E assim foi até o desencarne de Maria. E hoje, né, a gente, lendo alguns relatos, ouvindo algumas histórias do meio espírita, hoje Maria tem a missão espiritual, é um espírito que cuida de diversas instituições no mundo espiritual, instituições essas que atendem espíritos de alguma forma perdidos, espíritos muito suicidas, espíritos que praticaram diversos tipos de mal, enfim, contra outras pessoas, espíritos em grave situação momentânea, né? Espíritos que são considerados aqueles que cometem graves injustiças contra o próximo. E aí Maria cuida de instituições que cuidam e que acolhem esses espíritos nessa situação. Inclusive, Maria intercede para que espíritos de luz consigam e possam ter autorização para frequentar regiões abissais, aí, espiritualmente falando, para que possam localizar, que possam resgatar espíritos que estejam pedindo por misericórdia. Porque, como a gente sabe, não é tão simples assim para que espíritos de luz consigam frequentar regiões umbralinas, essas regiões abissais espiritualmente falando. Então, muitas vezes são necessárias autorizações, são necessárias intercessões, e Maria é um desses espíritos de luz que intercedem e clamam, intercedem por essa autorização de que espíritos de luz, esse auxílio para que espíritos de luz consigam chegar nessas regiões para resgatar irmãos e espíritos que estejam de fato e sinceramente pedindo por misericórdia, né? Então é isso, Maria é isso, né? A gente poderia falar muita coisa aqui, né? Eu queria só fazer essa homenagem a ela no dia de hoje. E é isso, Maria continua trabalhando como uma grande mãe, que foi mãe de Jesus e continua com essa missão de mãe, e que intercede por todos nós. Quando aperta nosso calo aqui, quando a situação aperta, o que a gente faz? A gente corre geralmente para o colo da nossa mãe, né? E assim a gente faz com Maria também. A gente tem essa relação com Maria de ser a nossa mãe do céu, né? E a gente pede por ela, a gente pede a intercessão dela para que ela possa nos acolher, né? E interceder por nós, né? Para que seja, assim como uma mãe, compreensiva com os nossos erros e que nos estenda a mão para que a gente possa ser auxiliado nesse momento que a gente está da nossa evolução. Então é isso, toda a homenagem a esse espírito de luz que atendeu por Maria de Nazaré e que hoje traz aí uma grande força feminina, uma grande força materna, num alto grau de evolução espiritual, né? E também vamos falar das nossas crianças hoje, né? Afinal, hoje é o Dia das Crianças, elas também merecem nossa homenagem, elas também merecem que a gente fale um pouquinho sobre elas. Jesus tem uma frase, né,
no Evangelho, muito conhecida, quando ele disse: Deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Quando ele fala criança, ele está falando, simbolizando a infância como pureza, né? O reino dos céus será dos espíritos que são puros, dos espíritos que não têm um olhar maldoso, né? Assim como as crianças. As crianças trazem em si a humildade e a fragilidade para que elas possam ter a chance de receber o amor. Ou seja, quando um espírito reencarna como uma criança, é um ser frágil, um ser totalmente dependente, né? Que naquele momento ele tem uma nova chance. E assim, a primeira grande chance que ele tem é recebendo o amor dos pais, né? Dizem, né, e quem é pai e mãe, acho que sente isso também, que o que a gente consegue chegar mais próximo do amor incondicional, do amor puro, é o amor de um pai e de uma mãe por um filho. Então, é assim que a gente recebe os espíritos. Na maioria das situações, é claro, existem exceções, infelizmente, mas na maioria dos casos é assim que a gente recebe as crianças que reencarnam nesse mundo, é assim que nós somos recebidos quando a gente reencarna, como filhos queridos, como seres frágeis e que dependem, naquele momento, de muito amor e que dependem de uma nova chance para conseguir construir o seu caminho. Essa é a reencarnação, né? É uma nova chance que a gente recebe e é justo e necessário que a gente chegue como criança, né? Esses seres, as crianças, estão ali esquecidas do passado. São, obviamente, seres que trazem toda a bagagem espiritual. Muitas vezes são espíritos mais velhos, inclusive, do que os próprios pais. São espíritos que trazem muita bagagem, boas e ruins, assim como todos nós, né? Mas, naquele momento, são seres frágeis, né? São seres frágeis prontos para receber novos ensinamentos, diretrizes e oportunidades. Esses seres se alimentam basicamente de amor, né? E a gente percebe isso quando a gente se relaciona com crianças. Tudo que eles querem ali é se divertir, tudo que eles querem é receber amor, tudo que eles querem é serem abraçados, né? Serem cuidados, né? São espíritos assim como nós em evolução, né? Podem ser espíritos mais ou menos evoluídos do que seus pais, do que seus tutores, do que seus tios, avós, né? Mas que dão a chance de serem cuidadas e dão a chance também dos ensinamentos que elas podem nos trazer. As crianças, além de tudo, trazem a esperança da evolução, né? Quando a gente olha para o nosso mundo e para o nosso país e a gente sabe do momento de evolução pelo que o nosso planeta está passando, a gente já olha para a gente, né? Eu já estou com 40, então ali quem já passou dos 30, 40 já começa a se entender como talvez já passando do ponto desses seres que farão essa evolução. Talvez a gente faça parte, todos estamos fazendo parte, mas a esperança realmente estão nos nossos pequenos, né? Que podem trazer para o mundo e para o nosso país, que a gente sempre fala, né? Eu converso muito isso aqui em casa, que a esperança que eu tenho para o Brasil, e isso se reflete obviamente para o mundo, é ver como esses seres estão vindo diferentes, né? Esses seres já estão vindo despidos de preconceitos, preconceitos que a nossa geração ainda carrega, né? Eles já trazem uma nova visão. Então, somente assim a gente pode acreditar que haverá uma mudança do nosso país e, consequentemente, a evolução do nosso mundo, né? Então, elas carregam essa esperança. E aí a gente vê como é importante a gente ter a evangelização infantil. E aí eu não estou falando da evangelização espírita, claro que nós espíritas vamos dar este caminho para elas, né? Nós que frequentamos casas espíritas,
que hoje temos o GEAFA, é um dos grandes projetos do GEAFA hoje trazer a evangelização infantil, né? Porque se a gente pretende que o mundo realmente siga esse caminho de evolução e seja um caminho de sucesso, claro que será de sucesso, porque é conduzido por Jesus, enfim, a gente sabe que essa evolução vai acontecer naturalmente, né? Mas se a gente puder trazer isso para as nossas crianças, esses ensinamentos para as nossas crianças, certamente essa evolução será mais rápida, será menos sofrida, será mais bela, né? Então, a evangelização infantil tem que ser feita em qualquer seara, seja ela espírita, seja ela católica, seja ela protestante, enfim, aquilo que a família acreditar. Ou também, se não acreditar em nada, a gente tem que trazer valores para as nossas crianças, né? A educação, né, de valores, né, o respeito ao próximo, o respeito à natureza, o caráter, enfim, o bem, a caridade, o amor, eles carregam já nos seus espíritos essas possibilidades, mas nós, como pais, tutores, educadores, temos a missão de colocar de aumentar essa possibilidade, né? De dar um norte, de dar um caminho, para que eles sigam de acordo com isso que a gente vai oferecer a eles e com a carga espiritual que eles já trazem, né? Então, sim, ter uma criança por perto, seja em qualquer função e principalmente como os pais ou responsáveis, é de uma grande missão. E aí a gente volta ali como quando a gente falou de Maria, que trouxe com ela a missão de trazer Jesus à vida. Olha que missão, se a nossa já é uma gigantesca missão, tem uma proporção da missão de Maria naquela encarnação, né? Então, ter uma criança, dar os primeiros passos, os primeiros ensinamentos a ela, é de uma missão gigantesca, porém muito prazerosa e de muita luz para aqueles que estão prontos para receber e para aqueles que estão aptos, estão no momento de conseguirem ser gratos por essa oportunidade / missão que nos foi dada, certo? E aí eu trouxe alguns conceitos. Primeiro eu trouxe 2 frases de Emmanuel, que fala sobre isso, sobre as crianças. Ele diz o seguinte: organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Estejamos atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. Cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Olha lá a questão da esperança, né? Claridades no futuro. Vamos acender luzes para o futuro. O que a gente está fazendo hoje vai reverberar no futuro, positiva ou negativamente. Concordamos todos em que a criança necessita de amor para crescer, patenteando mente clara e corpo sadio. Entretanto, é impossível efetuar o trabalho do amor, realmente amor, sem bases na educação. É isso. Então, a educação nem sempre é uma missão fácil. Aliás, ela não é nada fácil. A educação traz consigo necessidades dos nãos, necessidades dos espinhos no caminho, né? Mas aí a gente tem que escolher o que a gente quer, que tipo de luz a gente quer acender lá no futuro. E aí, no Livro dos Espíritos, tem a questão 383, que é: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? A resposta: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Né? Então, nós, encarregados da educação das crianças, devemos contribuir para o seu adiantamento, para a sua caminhada. E lá na pergunta 385, é uma resposta bem extensa, mas eu peguei um trechinho final, que diz: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis
acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, necessária e indispensável, mas ainda a consequência natural das leis de Deus as leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Né? Então, o que mais que a gente pode falar depois disso, senão de que a gente tem que ser muito grato pela possibilidade de termos crianças que nos trazem tanta luz, nos trazem tanta alegria, mas também nos trazem a responsabilidade. Nós não podemos simplesmente dizer que as crianças trazem sua bagagem espiritual e que não há nada que nós possamos fazer como pais. Nós sim temos toda a responsabilidade do mundo para darmos a eles a possibilidade deles terem essa nova chance. Nós somos simplesmente ajudantes para que eles possam retomar o caminho do bem ou seguir no caminho do bem nessa jornada. Tá certo, pessoal? Então é isso. É isso que eu queria conversar com vocês. Sempre esperando que possa ter trazido reflexão e uma noite agradável para todos. Que tenha sido momentos agradáveis, esses pequenos minutos que a gente tenha passado junto e que de alguma forma toque o coração e conforte a vocês que estão ouvindo. Hoje eu queria fazer duas menções especiais neste final do Evangelho, se vocês me permitem. Nesse final de semana, um dos nossos colaboradores, o Marcelo, teve o desencarne do seu pai, né, que é meu tio, né, meu tio Aldo, e irmão da minha mãe, Cleide. Então, assim, eu, obviamente, rezando muito aí pelo meu tio, pela passagem, para que ele tenha muita luz na sequência da jornada, mas também queria dedicar esse evangelho dessa noite, principalmente ao Marcelo, seu filho, um colaborador do GEAFA tão querido por nós todos, né? Então, que o Marcelo possa sentir nesse momento, se ele estiver assistindo, o nosso amor e como nós estamos juntos, mesmo distantes fisicamente. Que sinta-se abraçado e amado, Marcelo, e você é um ser de muita luz. Certamente seu pai teve a alegria de tê-lo como filho, tá bom? Fique bem, fique em paz e também deixar aqui o desejo de tranquilidade e paz à minha mãe, que teve, né, o irmão aí desencarnado, também que ela possa se sentir amada e abraçada por nós todos do GEAFA ou daqueles que frequentam o GEAFA, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dedicar o Evangelho de hoje. E também, hoje é o Dia das Crianças, né? Então, a gente tem uma surpresinha para o nosso encerramento. E como eu disse, eu tinha uma surpresa para a gente encerrar hoje. Hoje não é Momento Intimista Kids, mas como é Dia das Crianças, nada mais justo do que a participação final deles, nossos colaboradores mirins do GEAFA. Henrique, qual é o seu recado? Feliz Dia das Crianças para todo mundo. Isso aí. Luísa, você tem algum recado? Não? Não, tchau. Um tchauzinho para todo mundo. Fala Feliz Dia das Crianças. Não? Essa é a Luísa. Ela está calada hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham uma boa noite. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.